Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. De volta ao canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com uma série de ensinamentos e vídeos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Falo aqui de São Paulo, São Paulo. Estamos aqui para somar e passar o conhecimento de graça aos queridos irmãos, para aqueles que possam estudar juntos, possam compartilhar juntos, possam somar juntos, e por isso estamos aqui. Confesso aos queridos irmãos e irmãs que não é fácil você estar gravando vídeos, e aqueles que fazem, que ensinam ao vivo, é mais difícil, porque a gente tem que separar um tempo, tirar um tempinho ali na hora da folga, para estar aqui compartilhando conhecimento, ensinamentos. E aqui é de graça. E sempre eu peço aos queridos irmãos, vocês sentirem em seus corações. Eu não tenho esse hábito de estar pedindo sempre inscrições aqui no canal, mas eu peço para que esse canal cresça espiritualmente. Para a minha pessoa ter uma alegria aqui dentro do meu coração, saber que os irmãos estão vendo, visualizando, e esse ensinamento está sendo compartilhado. E sabendo que não estou aqui falando comigo mesmo, ou com o youtuber, mas os irmãos estão compartilhando o ensinamento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não perca tempo. Se inscreva, toca nessa letrinha vermelha, dê o seu joinha, os comentários estão abertos para vocês tirarem as suas conclusões, para vocês tirarem as suas dúvidas, para vocês comentarem. Fique à vontade. Aqui não é o canal do Fernando, aqui é o canal de cada um de nós, aqueles que participam, aqueles que passam a entender o conhecimento da dualidade, a dualidade de Deus. Nós temos a Bíblia aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, não como Bíblia Sagrada. Eu quero deixar bem claro. E nós temos que ser sinceros. É ser sincero aqui na frente do celular, no YouTube, ser sincero no trabalho, ser sincero com a família. Porque a hipocrisia, Deus, o Criador, não tolera a hipocrisia, e Ele também não tolera a falsidade, a traição. Então nós temos que ser o que nós somos, temos que viver a realidade nossa, a nossa realidade. Nós temos que viver a nossa realidade, não podemos viver a realidade dos outros, do próximo, não. Então a hipocrisia não tem poder aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Nós somos o que somos pela graça, pelo amor, pela dualidade, pela liberdade do Criador, nosso Deus. Então, eu já agradeço mesmo a todos os irmãos inscritos nesse canal, e aos que irão se inscrever, os que se inscreveram, que são novos aqui no canal. Recebo vocês de braços abertos, fique à vontade. Este é o canal de cada um de nós, para nós compartilhar este ensinamento das Escrituras, desse conjunto de livros chamado pela Sociedade Bíblica Brasileira Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos, pelo entendimento, que este conjunto de livros contém, dentro da história bíblicas, contém a palavra do Criador. Então, nós vamos usar a sabedoria, vamos usando a filosofia, porque a filosofia é sabedoria. O problema não é filosofar. O problema não está em ser filósofo. O problema, qual é o resultado dessa filosofia? O resultado dela, da mesma falando assim, vai trazer entendimento, vai trazer sabedoria aos irmãos? Então aqui nós no canal pedimos a Deus, lemos texto e contexto,
temos um pouquinho do codex, das cópias das escrituras originais e passamos aqui para os irmãos. O tema é: quem são os demônios da Bíblia? Os demônios da Bíblia, eu já ensinei aos queridos irmãos na primeira parte, esta é a quinta parte, acompanhem parte por parte para vocês entenderem, para vocês não ficarem com confusões ou polêmica dentro das suas cabeças. Porque nosso canal não traz polêmica, nosso canal esclarece aquilo que está oculto, aquilo que foi escondido, aquilo que foi cauterizado pelo sistema religioso, judaico, cristão, pelas religiões. Porque eu sou uma testemunha, eu saí de lá. Então, se eu saí de lá, eu me desloquei, saí de lá, porque eu sei que as religiões foi o Criador que criou. O Criador, ele tem a tesoura. A dualidade de Deus é isso. Ele tem a tesoura. E aí ele corta de um lado, ele corta do outro. É como uma espada que o apóstolo Paulo disse, espada de dois gumes, né? Dois lados. Então, as pessoas perguntam: Fernando, quem criou a esquerda? Quem criou a direita? Fernando, quem levou a astúcia dentro da consciência, dentro do jardim do Éden? Quem colocou essa astúcia lá? As pessoas perguntam: a direita é de Deus? As pessoas perguntam: a esquerda é de Deus? É de Deus, meu amado. A esquerda é de Deus, a direita é de Deus, o lado humano é de Deus, o lado espiritual é de Deus, a matéria é de Deus e a imatéria também é de Deus. Quando nós falamos em imatéria, nós falamos em física quântica, nós falamos em metafísica e muitas coisas boas. Nós falamos em uma serpente, uma árvore, uma consciência. Falamos em um Deus que é amor, no Deus que é maravilhoso, no Deus tremendo e soberano e todo-poderoso, absoluto. Mas também, antes dele ser poderoso, soberano, primeiro, antes disso, vem a justiça. Primeiro é a justiça dele. Por isso ele é dual. Por isso ele é dualidade. Então, agora nós vamos percorrer um pouquinho a Bíblia, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, essa é a quinta parte. Eu gravei, fiquei 1 hora fazendo a quarta parte, foi 1 hora, os irmãos podem estar lá vendo. Ficou um pouco cansativo, mas eu vou me esforçar aqui para não ir muito adiante com a gravação. Fazer uma conclusão básica, rápida, sábia. No livro de Mateus, nós vamos entrar aqui um pouco agora no Português Brasil. É o livro que a história ainda está dentro daquele aion, daquele mundo da lei, chamado Lei de Moisés. Aqui era a lei, os 4 livros, o livro de João, o livro de Marcos, o livro o livro de Mateus, de Marcos, né? Os 4 livros históricos que nós conhecemos, o livro de Lucas, o livro de João, os 4 livros históricos estão dentro do contexto da lei. Não é ainda chamada favor imerecido graça. Nós entendemos a graça, a mesma chega com as cartas, né? As cartas, as 13 cartas dada às igrejas. Nós entendemos a graça com
a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém é destruída, ali vem um novo pacto, um pacto novo. Então, Mateus capítulo 12 é um acontecimento, é uma história da lei que ele se materializou. E nós temos uma passagem bem interessante lá no capítulo 12 e versículo de número 22 ao 30. Eu vou ler o capítulo de número 12 de Mateus, do versículo 22 até o versículo 30, para nós ter um entendimento maravilhoso. Mas antes de eu entrar lendo essa passagem, essa história bíblica, eu quero lembrar aos irmãos que a palavra Nefilins não é nascidos da terra, também não é caídos. A palavra Nefilins, no original Codex, cópia das cópias, é os derrubadores. Aqueles que derrubam. Não é os caídos, nem os nascidos da terra, para fazer as pessoas entenderem que eram os filhos de Sete, de Gênesis capítulo 6, que os filhos piedosos de Sete eram os filhos de Deus. Não. Uma teoria outrora, no passado, dizia que esse gigante era aqueles que eram nascidos da terra, que foi traduzido como Néfilis, ou Néfilis. Não, mas Néfilis é os derrubadores, aqueles que derrubam, aqueles que fazem as coisas caírem. Então, quem são os demônios? Nós estamos aprendendo quem são os demônios da Bíblia. E dentro desse contexto e texto, dentro desse ensinamento, nós estamos aprendendo que há uma hipnose, que há o exorcismo e que há espírito de Elohim, que foi colocado na tradução como espíritos malignos. Também há espírito de homens. Também há espírito de homens mortos. Então nós vamos aprendendo, vamos encaixando e inserindo uma coisa com a outra. Vamos ler. Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. O versículo 22 já traz uma passagem mostrando a nós a história que esta palavra endemoniado é uma tradução de João Ferreira de Almeida. É uma tradução bem equivocada, bem errada, mas que eles colocaram para mostrar essa palavra endemoniado, para mostrar que aqueles que tinham uma enfermidade em seus corpos, um exemplo, uma lepra, vou pegar a lepra outrora, estes, por aquele nossos ancestrais, por aquele povo judeus, pelos hebreus, eles eram chamados de endemoniados no português Brasil, que está errado. A tradução no Codex correta é enfermidades. Enfermidades. Ou espíritos
espíritos de enfermidades. Eles chamavam os doentes de espíritos de enfermidades. Eles levavam todos os enfermos até o Mestre materializado, o próprio Criador, Yahweh e Jesus de Nazaré, para curar. E aí entra uma coisa muito maravilhosa, reveladora, que muitos que ensinam que não existe demônios como espíritos, que não existe demônios, daimos, que é o próprio espírito do homem, eles não conseguem ler e entender que existe duas coisas que a Bíblia, que Mateus, que o autor está passando para nós. Vamos lá então? A primeira coisa que a história está mostrando é, primeiro, que eles, os homens, outrora, levavam aqueles homens que estavam enfermos para Jesus curá-lo. Lá tinha doenças que era cegueira, doenças visuais, lá tinha lepra, lá tinha até mesmo as doenças chamadas hoje como epilepsias, tinha também. Lá tinha várias doenças físicas e esses homens levavam todos aos pés de Yahushua, de Jesus, para ele curar. Preste atenção. Os coxos, os mancos, pessoas com problema de colunas, aquelas enfermidades físicas mesmo, temporais, as enfermidades da nossa matéria normal, comum. A primeira coisa é que as doenças existiam, mas só que as traduções com a malícia da Septuaginta, com a malícias dos 72 rabinos, e depois mais tarde com Martinho Lutero, com João Calvino, com João Ferreira de Almeida, que não conseguiu traduzir 100% a cópia, eles confundiu a palavra endemoniado com a palavra enfermidade. Eles encaixou as duas coisas em uma, e não é verdade, está errado. Uma tradução equivocada, mal entendida. Por isso que muitas passagens, eu vou mostrar a vocês, que fala que aqueles que tinham enfermidade, com a tradução errada, eles eram chamados de endemoniados. Aí eu pergunto, tinha um espírito de gigantes possuindo aquelas pessoas que estavam doentes, que estavam coxa, problema na coluna, cego, mudo, surdo. Tinha espírito de gigante, tinha os demônios invisíveis atuando na carne, na vida dessas pessoas. Eu pergunto a vocês, porque a malícia que eles colocaram endemoniados e enfermos, ou espíritos de enfermidades, que eles colocaram aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, mas o Codex diz que não.
O Codex diz duas coisas. A primeira é que eu estou falando que as enfermidades era curada por Yahushua. Jesus curava as enfermidades da carne, das doenças físicas, do corpo, da matéria. E segundo, existia também a possessão de espíritos de Elohim, de demônios. Porque a tradução João Ferreira de Almeida diz que ele curava, primeiro, como eu falei, e segundo, depois ele expulsava. Você está entendendo, amado, o paradoxo? A revelação? Então, primeiro, para vocês entenderem, irmãos da graça, vocês que afirmam que ali eram as doenças que era chamada de demônios, mas não era espírito mesmo, mas era demônio, era a pessoa que estava doente, era chamada de endemoniada, porque a tradução te enganou, mas você não consegue ler e entender, porque a mente está cauterizada, porque muitos saíram lá do sistema, mas trouxeram o sistema dentro de vocês, trouxeram o sistema aqui no cérebro. Então, Jesus, ele curava enfermidades, sim, doenças físicas, sim, mas depois que ele curava as doenças físicas, depois ele expulsava. São coisas diferentes. Você está entendendo a revelação? Tinha a cura divina, falando assim nos dias no português de hoje, e tinha ele expulsava, mas não como expulsa hoje. Eu vou estar falando da hipnose, que não é manifestação de demônios. É isso que nós temos que separar as coisas, meus irmãos. Ele não colocava a mão sobre a cabeça das pessoas e falava, sai espírito maligno. Ele não colocava as mãos, ele não expulsava dessa forma como hipnose hoje. Hoje é o exorcismo. Hoje você cauteriza a mente da pessoa e faz a pessoa passar por um demônio. E vários nomes nas culturas de países como a África, que é mais usada. Então nós, do canal Yahushua Reina para Sempre, acreditamos que houve espíritos de Elohim, o espírito chamado na Bíblia de demônios, que geraram os Anakins, e que eles atuavam para aqueles que eram mal. Aqueles que eram mal, eles atuavam. Eles faziam mal. É aquele negócio, pagou, levou. E nós temos muitas passagens de Yahushua materializado, o próprio Deus materializado, que esses Elohims, eles reconhecem que aquele que está ali, na vida daquela matéria, daquele corpo, ele sabe que aquele que está ali é aquele que criou os espíritos. Ele sabe que aqueles que criou os espíritos, ele ia trazer um julgamento. Eles sabiam. E nós vamos mostrar a vocês
que muitas passagens de possessões, de Elohims, de demônios, que eles afirmam que era carne humana, os ensinadores em graça aí, quando Jesus não expulsava a presença de Yahushua, de Jesus, quando ele chegava, porque Jesus era 100%, o Espírito estava 100% na vida dele, ele era o próprio Criador materializado, e esses espíritos criados por ele sabiam quem era ele. Sabia que o julgamento deles, que o inferno deles, depois eu vou estar falando sobre o inferno, ia chegar. Eu vou estar falando sobre o inferno. Vocês vão ficar maravilhados. Mas em outra série. Então, primeiro, existia enfermidade, existia, Fernando. Existia cura divina? Existia. Jesus curou? Curou. Mas depois que ele curava, ele expulsava. Porque quando eu vejo muitos ensinando aqui nas plataformas digitais que ali era enfermidade da carne, que demônios eram enfermidade da carne, é controvérsio, é contraditório, porque não se pode expulsar enfermidade. Não se pode expulsar doenças. O que pode é curar. O Codex diz que expulsar é desmaterializar, é sair. Então, tá certo, sair, desmaterializar. O espírito sair da matéria. É isso que está no Codex. Expulsar, sair da matéria, desmaterializar. Você está entendendo a revelação? Desmaterializar, sair da matéria. Assim eram os daimons, os demônios, os Elohims. Foi assim que aconteceu com o dilúvio. Eles ficaram milênios no lugares não, mas no ar temporal, nas águas, milênio, não sei, 4.000 anos, segundo a história, e eles voltaram porque o corpo deles, dos Elohims, é corpo híbridos, não é corpo de homem, não morre. Você está entendendo, amado? E eles voltaram a colocar semente de novo nos ventres das mulheres que eram más. E nasceram outros Anaquins. Nasceram os Anaquins que Josué e Caleb encontrou em Canaã. Que depois Salomão e Davi exterminou eles, mas depois eles se espalharam por toda a América, por toda a terra. Seus restos. Então, nós estamos ensinando o que é espiritual, o que é carnal. Capítulo de número 12, no versículo que nós paramos, vamos dar continuidade para nós ter um entendimento. O versículo 22 até o versículo de número 30 diz assim. Vamos ler agora o 23. E, olha só. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ponto de interrogação.
Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então nós vemos ele curando primeiro, como eu falei, e agora a gente vê uma acusação dos fariseus contra ele, dizendo que ele expulsava. Então os fariseus estavam vendo, sendo testemunha, que tanto que ele curava os enfermos, que foi colocado espírito de enfermidade ou endemoniados, uma tradução perversa, adulteração perversa, e eles estavam vendo que ele também expulsava. Você está entendendo, amado? Ele expulsava os daimons, os demônios, falando em português Brasil. E realmente, meu amado, existiam os ídolos, como eu falei na quarta parte, que eles criavam ídolos, deuses de madeira, de pedra. Assim era aquele povo. E eles criaram, naquela cultura, tinha um deus que eles criaram, um deus mosca, feito como uma pedra. E ali as moscas iam naquela pedra, segundo a história, e entravam naquele buraco. Era um deus do mundo atômico, falando assim. Eles pegaram um desenho, um inseto atômico, como uma formiga, como uma mosca, e fizeram uma imagem para adorar os espíritos dos gigantes, para adorar os Elohims. Você está entendendo a revelação? E quando os fariseus sabem disso, dessa cultura, eles sabem, aquele povo sabe, e chega para ele e acusa ele que ele está expulsando aqueles espíritos através daquele ídolo chamado aqui de Beelzebul, que era o príncipe dos demônios, dos daimons. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, olha só, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Codex não vai sustentar. Então, o que Yahushua está dizendo? Que ele está fazendo, ele está expulsando aqueles daimons através do bem. Ele não está expulsando através do mal, dos ídolos. Os ídolos era matéria, os ídolos era mal. Os ídolos praticavam, eles faziam os ídolos para adorar os espíritos gigantes que foram cruéis. Então, preste atenção. Ele diz que o reino dividido, ele está dizendo: eu sou da semente boa, mas este ídolo que você está dizendo, que está me acusando, que eu faço, que eu expulso por ele é do mal. Ele pratica o mal. Mas eu estou aqui para praticar o bem. É isso que Yahushua está dizendo. Que ele faz aquilo pelo espírito do bem. Ele faz pela obediência, pela sujeição ao Criador, por mais que ele está em matéria.
Você entende, amado? Versículo 26. E Satanás expulsa Satanás, adversário, o mal, ele está dizendo, o Codex, cópia das cópias, é o mal, expulsa o mal, adversário, expulsa adversário, obstáculo, expulsa obstáculo. Olha só como que é bem diferente a Codex. O mal expulsa o mal? Não. Está dividido contra si mesmo, porque se o mal expulsa o mal, não há dualidade, não há liberdade. Você está entendendo, amado? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como substituir? Como que vai ter sustento esse reino? Se entre eles estão em conflitos, o mal com o mal. Mal, não existe mal com o mal. Existe o bem com o mal. E o bem sempre vai vencer o mal. Não existe mal com mal, existe mal com bem. Existe o reino da luz e existe o reino das trevas. É isso que ele estava falando. Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Olha a pergunta, olha a pergunta que ele faz. Ponto de interrogação. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Estava chegando o juízo. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, olha aí, se eu expulso Codex, mas se eu expulso os daimons pelo bem, pelo Espírito do bem, que é Deus, quando nós lê bem é Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manitar o valente, saqueando então a sua casa? Olha, quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Então, o Codex diz, quem não é comigo, que sou do bem, é contra mim, porque é do mal. E quem comigo não ajunta, espalha. Então nós aprendemos aqui um pouquinho, nessa quinta parte, que existia a cura divina, Jesus curou, os milagres, curou enfermo, curou leproso, curou coxo. Mas depois que ele curava, aí vinha os demônios, os daimons, os espíritos Elohims, que estavam ali na vida daqueles homens, porque eles estavam praticando o mal. Os daimons, os demônios, só podem agir, como eu falei na primeira parte, só podem agir na vida de uma pessoa se a mesma estiver praticando a maldade. Se a mesma estiver buscando a maldade, se aprofundando na maldade. E estes homens aqui, que ele expulsou e também curou, eles estavam se aprofundando na maldade da carne, dos desejos carnais. Então, os demônios existem sim, espíritos de gigantes. Também existe os milagres de Deus, as curas divinas, porque muitos estão ensinando aí que não existe mais milagres, que não existe mais cura, mas Deus é o mesmo. Então, quem são os demônios? Os demônios é aqueles que agem para aqueles que é diabo.
para aqueles que estão com o ego elevado. O diabo é o mal. O diabo não é um espírito, o diabo é a matéria. Nós vamos entrar agora no Gadareno, na sexta parte. A cidade de Gadara estava passando por um ritual maligno do mal através de sacrifícios de porcos aos Elohims. Da mesma forma que os hebreus sacrificavam, matavam animais e ofereciam em obração ao Criador, estes homens estavam oferecendo não ao Criador do bem, mas estavam oferecendo aqueles porcos mortos, aquelas oferendas aos Elohims, aos espíritos dos gigantes. Estavam oferecendo aos espíritos gigantes, que começou lá com aquele rei perverso, como eu já ensinei aqui no canal, Antíoco Epifanes, lá de Daniel capítulo 8, que ele ordenou que tinha que sacrificar porcos dentro do templo de Jerusalém. Na época, o templo estava de pé, estava lá, construído, e ficou aquilo ali como uma regra, um ritual. Então a prática do mal estava dentro da cidade de Gadara. E ali, aquele homem que mostra, um livro histórico diz que era 2, outro livro histórico diz que era 1, mas o Codex mostra que era 1, que eles colocaram endemoniado, né? O endemoniado de Gadara. Então nós vamos entrar na sexta parte lá, vamos mostrar aos irmãos uma revelação muito maravilhosa dessa passagem, quem são, desse tema, quem são os demônios da Bíblia. Então, aquele homem, dá para nós entender que ele estava praticando a idolatria, estava oferecendo porcos também aos espíritos dos Elohims, aos demônios, aos daimons. Por isso que ele estava daquela forma na matéria. Ele estava preso, estava escravo. Ele estava escravo dos demônios, dos daimons. E nós vamos chegar lá, você vai entender. Tá bom, meus amados? Então não perca, vai parte por parte para que vocês entendam, que vocês não fiquem com dúvidas quem são os demônios da Bíblia. Os comentários estão abertos, vocês podem comentar e perguntar aquilo que tiver na medida do alcance, nós estaremos respondendo. Tá bom, amado? Então nós falamos um pouquinho hoje de Mateus capítulo 12. Tem muitas passagens aqui dos evangelhos que mostram as possessões, e nós vamos falar um pouquinho também. E vamos falar um pouquinho também de hoje, o que acontece hoje. Dentro das chamadas igrejas evangélicas, que essa palavra endemoniado, né? Porque está errada essa tradução. Não está correto. Então nós vamos mostrar a vocês aqui, deixar líquido, mostrar uma luz, porque nós não podemos dizer que tudo era humanidade, tudo é carne, tudo é o homem. Ensinam que demônio era doenças, como eu já falei para vocês, não sabem separar, que era epilepsia, que era doenças, era uma doença genética, era uma doença da escrofilia. Eles falam que os demoniados ali era que tinha enfermidade no corpo. Os irmãos em graça. E rejeitam
que não existia espírito algum, e que ali era só a maldade, era só o ego do homem. Dizem, ensinam, que o gadareno estava até com problema de loucura, que o gadareno tinha problemas mentais. E aí foi colocado como endemoniado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o canal Yahushua está ensinando. Nós voltaremos com a 6ª parte. Um abraço a todos. Paz e graça. Fiquem todos na paz.